e eu quero aproveitar e trazer mais um assunto aqui para vocês. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, declarou que só tem a agradecer a ex-presidente Dilma Rousseff pelo tempo em que eles trabalharam juntos, lá quando ele foi diretor do DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Quando ele foi questionado sobre o futuro na vida política, Tarcísio disse que descarta a possibilidade de se candidatar em 2026, afirmou que o seu interesse é fazer diferença em São Paulo. O que vocês acham dessa fala de Tarcísio? Ele é sempre muito cobrado, né, sobre os posicionamentos dele, sobre quem ele apoia. Mas tanto ele quanto a própria ex-presidente Dilma Rousseff já trocaram elogios sobre a atuação de ambos, né? Então, Tarcísio não elogia, mas diz que não tem nada do que reclamar. E lá na campanha eleitoral, quando Dilma Rousseff foi questionada sobre Tarcísio de Freitas, que concorria ao governo de São Paulo, ela mencionou que ela seria muito injusta se ela o criticasse somente por conta de questões políticas, quando, na verdade, ele teria feito um bom trabalho à frente da pasta que assumiu durante o governo dela. É algo que a gente precisa analisar de uma maneira mais comum e corriqueira, que esses políticos não discutam ou criem rusgas simplesmente por pertencerem a lados opostos, hein, Gustavo Segré? Gostaria de dar o exemplo do Piperno, porque pensamos diferentes. Sin embargo, eu mostro muitos elogios à pessoa do Fábio Piperno e aos argumentos que ele tem. E não precisamente por pensar diferente a gente deve criticar. Nós aqui mesmo criticamos o que subjetivamente achamos que devemos criticar. E elogiamos o que devemos elogiar, independente da ideologia. O fato de agradecer é simplesmente não me atrapalhou, me deixou fazer. Isso vale, é muito válido. Se o Tarcísio não foi atrapalhado pela presidente na época, vale o comentário. Agora, em relação a ele querer focar no estado de São Paulo, me parece válido também por uma questão. Primeiro, falta muito ainda para 2026. As fichas, o tabuleiro político tem muitos movimentos por fazer e ele está focando e está fazendo um bom trabalho. Me parece que está certo. Se aparecer depois que a conjuntura política empurra ele, aí terá tempo de mudar se precisar a sua opinião. É interessante porque se o governador Tarcísio de Freitas já começa a falar em eleições nacionais neste momento, parece que ele não está focado no governo de São Paulo e já está de olho numa movimentação que o colocaria à frente lá em 2026. É parecida com a situação, né, caso ele adotasse isso, que aconteceu com o ex-governador João Dória, que estando na prefeitura de São Paulo, adotou um posicionamento de pré-campanha eleitoral para o governo de São Paulo, e isso fez com que muitos eleitores dele aqui na capital se decepcionassem com essa postura. Entenderam a postura do ex-governador João Dória como uma espécie de traição ao voto que eles deram para que ele assumisse a prefeitura aqui da capital. Inclusive, nessa segunda-feira, ele esteve aqui no Direto ao Ponto e nós o questionamos sobre isso, e ele disse que se arrepende dessa situação, né? Que se ele pudesse, ele teria focado mais na prefeitura de São Paulo, deixado o tempo rodar para depois tentar um governo, amadurecido a ideia antes de fazer essa transição de maneira tão brusca, mas que a experiência política e os erros cometidos o ajudaram até essa compreensão. Sobre Tarcísio de Freitas, e o pessoal da rádio está de volta e por isso eu vou trazer o que ele menciona, ele fala o seguinte, abre aspas, eu fui diretor do DENIT do governo Dilma, cheguei lá por acaso, trabalhei com a presidente sem termos alinhamento político, mas ela sempre foi muito respeitosa comigo e eu com ela, deu muito certo. Tenho nenhuma queixa dela, muito pelo contrário, só agradecimentos. O que você pode contar desse período, hein, Zé Maria? Olha, vou dizer uma coisa aqui, a lealdade em política é um ponto, né? Isso aí o Tarcísio aprendeu rapidamente. Eu me lembro do Itamar Franco, né? Que tinha como ministra Luiza Erundina. Aí depois ela saiu do governo, num determinado momento, ainda hoje deputada, né, que foi prefeita de São Paulo, Luiza Erundina, chamou o Itamar Franco de boboca. E ele respondeu, dizendo assim, eu sou boboca mesmo, porque a fiz minha ministra. Aquele jeito mineiro de dar aquelas cutucadas, né? Então existe isso, a lealdade e política. Mas o Tarcísio de Freitas, ele tem uma mentalidade militar. A gestão militar ela é a mais antiga do mundo e dá certo, porque é uma gestão baseada em missão. O Tarcísio de Freitas, ele saiu do Exército Brasileiro como oficial e fez um concurso dificílimo na Câmara dos Deputados com uma vaga e foi aprovado, ou seja, é uma pessoa diferenciada. Eu especulo aqui, pergunto aos deputados, e aí? Como é que é lá a conversa com o governador? Aí todos me dizem, em momentos diferentes,
que ele responde sempre o mesmo. Isso aí, essa é a resposta. Parece que ele treinou. O foco, para mim, é o governo de São Paulo. Depois a gente vê. E voltando ao Tarcísio, esta gestão militar dele é importantíssima, porque militar não desempenha função, ele exerce uma missão dada, missão cumprida. Ou seja, isso é o jeito dele, né? Independente de ideologia política e tal, e ele entende tudo como uma missão, está entendendo o governo de São Paulo como uma missão, e é uma missão, né? Exatamente. Piperno, você acha que essa tentativa de consolidar a figura aqui no estado de São Paulo tem a ver também com os questionamentos feitos sobre o pertencimento de Tarcísio de Freitas a São Paulo? Porque durante a campanha eleitoral, ele foi alvo de muitos ataques por não conhecer o Estado, por não ser do Estado, por estar aqui, concorrendo aqui somente por interesse e por apoio de Jair Bolsonaro. Inclusive, ele viveu até uma situação bastante constrangedora quando deu uma entrevista em uma afiliada de uma emissora no interior, em São José dos Campos, falando que ele votaria lá, e a apresentadora pergunta, mas onde o senhor vota? Voto no bairro aqui. Mas o senhor pode falar que bairro? Não estou me lembrando agora. E aí isso até depois foi usado por seus opositores como uma forma de mostrar, olha, ele não faz a mínima ideia de onde ele esteja. Esse posicionamento agora de que sim, quero permanecer em São Paulo e é aqui que eu vou fazer o meu trabalho, tem a ver com um movimento de mostrar para essas pessoas que o criticaram de que ele pode fazer ou poderia fazer a diferença por esse local do qual ele seria forasteiro, segundo esses críticos? Evandro, aqui a política paulistana, ela aponta 2 exemplos de cariocas que foram prefeitos de São Paulo. Um muito bem sucedido, o outro que foi um desastre. Faria Lima, muito bem sucedido, brigadeiro Faria Lima, e um péssimo gestor que foi o Celso Pitta, inventado pelo Maluf. Os dois nasceram lá no Rio de Janeiro. Aliás, o sul-mato-grossense Jânio Quadros também foi prefeito de São Paulo 2 vezes, fez carreira política aqui em São Paulo. Então, dane-se o lugar onde o político nasceu. Ele deu uma resposta civilizada, e aí eu recorro ao cientista político Alberto Almeida, que sempre escreve o seguinte: aqui no Brasil, muitas vezes, na maioria dos casos, a direita e a esquerda, na verdade, elas não têm muito problema de relacionamento. E aí ele citou o que aconteceu outro dia na festa de aniversário do presidente Sarney. Muita gente de todos os espectros políticos se encontrou. Eu fui a um evento cultural na última terça-feira e estava lá o Zé Dirceu. Zé Dirceu conversando com pessoas também dos mais amplos espectros políticos, civilizadamente. A convivência é mais difícil, claro, com o bolsonarismo extremo. Esse é o ponto fora da curva. O Tarcísio não é exatamente um extremista. E veja como o Tarcísio, por exemplo, se relaciona com o presidente Lula. Ele não precisa ser alguém um fiador das ideias aí do presidente. Ele tem que manter a personalidade dele, mas isso não o impede de ser um político civilizado. Gustavo Segré, você entende que existe realmente uma faixa com a qual é mais difícil dialogar dentro dessa direita que apoia Jair Bolsonaro? Da mesma forma que da esquerda também. Tem de todos os lados pessoas que são complicadas para falar. Sobretudo não pelas ideologias, senão pela forma de expressão, que às vezes pode parecer um pouco agressiva, mas faz parte da política, tá certo? E o Tarcísio está bem colocado nessa situação, porque ele não agride ninguém, sempre com o mesmo tom de voz, sempre contemplativo, trazendo pessoas que possam não pensar igual que ele. Me parece que tem um bom futuro, não somente para o estado de São Paulo, mas no futuro na política em geral. Ô Zé, e essa facilidade em assumir missões que você disse que Tarcísio tem, facilita também a articulação dele com o governo e principalmente com o Congresso para que as suas pautas, as suas requisições também sejam atendidas em Brasília e que cheguem aqui ao estado de São Paulo? Como que é o relacionamento dele por aí? Entre as sabedorias políticas está aquela história de que ninguém pode ser tão amigo, tão próximo, tão aliado de alguém que não possa tê-lo no futuro como um adversário. E também não pode ter um adversário tão feroz, tão figadal, que não possa tê-lo no futuro como aliado. Isso é um dos ensinamentos da política. E o Tarcísio está ali exatamente nisso aí. Ele não é adversário de ninguém e não é amigo, não tem aquele grupo político fechado. Isso facilita demais
numa conversa com o governador de Minas, Romeu Zema, ele me dizendo o tanto que ele foi privilegiado de ter chegado ao governo de Minas, um dos maiores estados do país, e para mim o melhor, claro. Enfim, maior pragmático, o subjetivo é o melhor, né? E ele dizendo que chegou no governo sem aquelas amarras políticas, que são os amores e os ódios, né, da política. A política impõe amor e ódio, a política é feita por isso. E ele não. E ainda mais aquele jeitão que eu disse aqui da vida militar. É difícil esse jeito militar sair das pessoas. As pessoas saem da atividade militar, mas a atividade militar continua dentro dele, a atividade militar não sai. E o militar, ele recebe missão. Você, que foi a função dele de comando, coronel é uma função de comando, você vai comandar um quartel lá no estado tal, na região tal. Ele não tem que escolher, ele vai lá e faz o melhor, e faz a gestão. E eu comparo muito bem isso aí. Ele recebeu essa missão, só que a missão aí é do povo, do voto, né? Olha, você foi o escolhido para gerir o estado de São Paulo. Vá e faça a sua gestão e desempenhe a sua missão. E eu entendo que é isso que ele está fazendo. Uhum. E não há como você combater, ter ódio disso, né? Ele não tem essas doenças políticas naturais. Eu entendo assim. O que você acha, Gani? Arremate. Olha, o que eu acho em relação à declaração e à postura do Tarcísio, né? Ele faz um estilo diferente do Jair Bolsonaro. Então, ele é menos verborrágico, ele é mais polido. Então, por um lado, essa estratégia, e aliás, eu acho que não é nenhuma estratégia, é o jeito dele mesmo, agrada pessoas mais ao centro e também agrada aquela direita crítica a Jair Bolsonaro. Evidentemente que este estilo dele desagrada os bolsonaristas mais raiz. Agora, do ponto de vista político, eu acho que não tem muito ônus, porque numa situação onde ele sai novamente para governador, para uma reeleição, e temos ali um outro candidato de esquerda, mesmo essa direita crítica ao Tarcísio não votaria na esquerda e faria um voto útil, evidentemente, ao Tarcísio. Então eu acho que essa postura dele, mais polida, inclusive com o presidente Lula ou com a ex-presidente Dilma, tem mais a ganhar do que a perder.